Tens uma ideia de negócio? E agora? Hoje vamos falar sobre como começares um negócio do zero. Olá, eu sou Inês Petis e estamos no Synergy. Começar um negócio do zero é sempre desafiante, especialmente se tu nunca empreendeste. Isso não quer dizer que não devas tentar. A primeira coisa que tu tens de fazer para começar o teu negócio é alinhares o teu mindset. Vais começar uma aventura para pôr a tua ideia em prática. Não vai ser rápido, não vai ser fácil. Mesmo assim, vale a pena? Se tu respondeste que sim a esta pergunta, então vamos a isso. Começa por desconstruir a tua ideia. O mais provável é que neste momento tu tenhas uma ideia muito vaga, do tipo, quero criar uma app para levar comida para animais de estimação a casa. Para levar comida a casa para animais de estimação. Ou então, eu quero criar uma loja de merchandising do Gosha. Ideia do Helder, tá? São coisas que na tua cabeça até parece que já está tudo a fazer sentido, mas na prática é preciso desconstruir bem mais. Então como é que tu vais fazer isso? Vais começar por perceber qual é o problema que tu estás a tentar resolver. Se não existir um problema que estás a tentar resolver, alguma coisa está errada com a tua ideia de negócio. Ok? Em geral, os negócios precisam de resolver problemas. E se existem problemas, há pessoas que os sentem. Então, a segunda parte que tu precisas de entender é que pessoas é que tu achas, inicialmente, que sentem o problema que tu queres resolver. Depois, então, vais passar para qual é a solução que tu achas certa para esse problema. Ok? Então, temos aqui 3 partes. Tens o problema, tens as pessoas que sentem o problema e tens a solução que tu queres criar. No exemplo da aplicação tipo Uber Eats para entregar comida aos animais de estimação, o problema que tu poderias ter identificado seria o facto dos animais de estimação comerem alimentos muito processados e não frescos, como é o caso das rações, ou então comerem restos de comida. Então, identificaste este problema. E agora, quem é que sente este problema? Tudo bem que o cliente final será o cão, mas na verdade quem sente o problema, não é? São os donos dos animais de estimação. Quaisquer donos? Provavelmente não, porque vai haver muitos donos que acham que não é um problema eles comerem as rações ou então os restos de comida. Então vão ser o tipo de cliente vai ser aquele que realmente tem uma consciência maior acerca da saúde do seu animal de estimação, da qualidade da alimentação dele, que possivelmente prefere produtos, sei lá, mais naturais, mais biológicos, mesmo para a sua própria alimentação e quer aplicar isso ao seu animal de estimação. Então já temos aqui o problema que tu identificaste e o público. Então a solução que tu criaste, a tua ideia seria criar uma espécie de Uber Eats para os animais de estimação em que tu irias oferecer alimentos menos processados, mais frescos, nutricionalmente adequados para o animal de estimação. Faz sentido? Por fim, ainda na desconstrução da tua ideia, lembra-te sempre de pensar porque é que isto é tão importante para ti. Teres isso sempre em mente é fundamental para tu conseguires ultrapassar obstáculos, dificuldades e manter-te focado na linha final, naquilo que tu queres, na tua missão, tá? Por isso, foca-te no porquê de tu estares a fazer isso. E se inicialmente não há assim um porquê que vem mesmo de dentro e que tu queres realmente mudar alguma coisa muito fundamental no mundo, continua, não te preocupes, não precisas de não empreender só porque ainda não tens essa missão incrível. Vai
fazendo aquilo que tu consegues, vai desconstruindo a ideia, vai fazendo todo o processo, que à medida que tu vais trabalhando mais nessa ideia, o teu sentido de missão vai se desenvolver se tu estiveres alerta para isso. Tu vais começar a perceber que a tua ideia vai mudar milhões de vezes à medida que tu vais testando e validando a tua ideia e vais prosseguindo com o negócio, mas vai haver alguma coisa de muito essencial nessa tua ideia que se vai manter. Então, no caso do exemplo que nós temos estado a falar, imaginemos que afinal as pessoas até nem querem tanto assim um Uber Eats para o animal porque, sei lá, fica muito caro, ou porque a pessoa não acha prático, ou não sei o quê. Tu podes mudar essa ideia e podes simplesmente começar a fazer, sei lá, tu tens ideias assim, do nada, tá? É um exemplo só para tu entenderes, mas tu poderias começar a fazer refeições frescas, não é? Feitas com produtos frescos e não sei o quê, mas adaptadas ao animal e não a comida que nós comemos, com os nossos temperos e com toda a maneira de cozinhar, não sei o quê, adaptada ao animal, mas em que tu servias, sei lá, por uma espécie de mensalidade, a pessoa recebia congelado, tudo já em dosezinhas individuais, direitinhas, a pessoa depois só deixava a descongelar e já servia. A pessoa não tinha que estar constantemente a pedir no Uber Eats e não sei o quê. Isso é uma hipótese. Há outras, há milhentas. Se o foco, neste caso do exemplo, for eu quero que os animais de estimação tenham uma alimentação mais saudável, mais à base de alimentos naturais e menos à base de alimentos processados, tu vais arranjar maneira de que funcione. Vais-te adaptar ao mercado, vais-te adaptar ao que for preciso para tu conseguires andar para a frente. Então, não começou não funcionou o Uber Eats, tu vais fazer outra coisa. Mas vais manter essa essência de que os animais precisam de uma alimentação mais saudável e natural. Podes simplesmente ensinar os donos a fazer esse tipo de comidas. Por exemplo, uma outra ideia aqui que o Helder deu, que não sei se deu para ouvir aqui no microfone, mas podes, por exemplo, ensinar os donos a preparar essas comidas, se for o caso. Não é? Então há várias outras soluções para tu seguires quando tu tens um porquê forte. Porque sem esse porquê forte, se tu quisesses só, vou criar uma aplicação para entregar comida dos animais de estimação em casa. E afinal as pessoas até nem usam assim tanto, porque usam só uma vez por outra, sei lá, no aniversário do cão ou do gato. Tu ias pensar, não funcionou, vou desistir. E esse perder uma ideia de negócio, porquê? Porque o como realizar essa ideia de negócio não funcionou, mas não quer dizer que a essência, a missão da ideia de negócio não esteja lá e que não possa funcionar de outra forma. O passo seguinte, depois de teres desconstruído a tua ideia e de teres ficado o máximo possível com um porquê de estás a fazer isso na tua cabeça, sempre não deixando que isso te limite. Vai acontecer que ele vai aparecer ao longo do processo e ainda não o tens. Será tu falares sobre a tua ideia com o máximo possível de pessoas que façam parte do teu cliente ideal. Então, se tu já definiste qual é o problema, qual é o cliente e qual é a solução, tu agora precisas de validar se realmente o que tu assumiste que é um problema e se os clientes que tu assumiste que são os teus clientes ideais realmente o são e se vão querer a tua solução. Então, a maneira melhor de tu fazeres isso é falando com as pessoas. Não aquele falar de que tu chegas à pessoa e olha, eu tive esta ideia, o que é que tu achas? Para a pessoa te responder que é mesmo fixe, porque isso não te vai levar a lado nenhum. E muito menos aquela de vais contar aos amigos e à tua mãe, porque os amigos vão-te dizer que está fixe só porque sim, ou então vão-te dizer que tu és maluco e não te metas nisso. E são estas as respostas que são validade zero. Tu vais falar com clientes, com potenciais clientes, que não têm que ser pessoas que tu conheces. Então tu vais, sei lá, a grupos do Facebook, do LinkedIn, do que for, e que sejam focados no tema que tu queres, no tema que tenha na área do negócio que tu queres abrir, e vais começar a abordar as pessoas, ou seja, vais começar a contribuir para esse grupo, para seres útil, para te conhecerem, para tudo mais, para depois tu poderes, já no próprio grupo, tu vais entender muita coisa sobre esse tipo de pessoas. Porquê? Porque tu vais ver as dúvidas que elas colocam no grupo, vais ver as experiências que elas partilham, os problemas que elas têm, etc. Isso já te vai dar muita informação. E depois, ao ir sendo útil, as pessoas te conhecendo, é muito mais fácil delas aceitarem fazer entrevistas.
Então tu vais fazer entrevistas de empatia, que é uma coisa que tu podes pesquisar na internet como é que se faz e rapidamente vais ter resultados da pesquisa e vais aprender. Mas resumindo, uma entrevista de empatia serve para tu aprenderes sobre a pessoa, não é para tu venderes a tua ideia. Tu nem vais falar da tua ideia, ok? Tu vais abordar as pessoas, vais explicar que estás a tentar melhorar uma X situação, tipo, falar minimamente sobre qual é o problema, e então vais entender o que é que as pessoas querem, ou como é que as pessoas se relacionam com esse problema, tipo, com que frequência é que esse problema lhes acontece, o quanto é que isso tem impacto na vida delas, como é que elas já estão a solucionar esse problema atualmente, tudo coisas baseadas na experiência. Não baseadas no, acha que gostava de. As pessoas gostam de tudo, tá? Não interessa se a pessoa gostava. Interessa o que é que a pessoa está a fazer atualmente. E se a pessoa tem esse problema com frequência, se ela acha que é importante. Isso é o que tu tens que descobrir nesta fase. Depois de fazeres algumas entrevistas e chegares a algum tipo de conclusão, não é? Encontrando padrões no meio destas entrevistas, padrões de comportamento, padrões de consumo, seja o que for, então tu vais poder perceber logo à partida se a tua solução, se aquilo que tu imaginaste faz sentido ou não, porque muitas vezes tu vais encontrar logo aqui problemas para a tua solução. E então tu já vais poder ajustar e então começares a fazer o passo a seguir. Então, no passo a seguir, tu vais pesquisar também o que é que já existe no mercado. Nunca caias no erro de achar que és o único que está a fazer isso no mercado. Tipo, mas não existe concorrência, ninguém está a fazer. Não estás a pesquisar direito, ponto. Tipo, existe concorrência. Existe. É raríssima a hipótese de tu estás a criar alguma coisa tão inovadora assim. E o facto de existir concorrência é ótimo, não penses que é mau, é muito bom. Porquê? Porque se existe concorrência, quer dizer que há outras pessoas à frente que já percorreram uma parte do caminho e, portanto, já te abriram caminho. Criar um produto novo, uma coisa realmente inovadora é muito difícil e requer muito, mas mesmo muito dinheiro e muitos contactos, porque implica educar todo o público para que aquela solução, que até agora não existia, é boa. Imaginem o caso das bebidas energéticas. Realmente, quando elas foram inventadas, era um produto novo, não existia. Existiam refrigerantes, existia café. Não existia refrigerante com café. Então foi preciso educar o público para que houvesse uma parte do público, talvez que bebesse café, que decidisse que pelo menos de vez em quando, em vez de beber um café, ia beber uma bebida energética. E mesmo assim, a Red Bull, que é uma das principais marcas de bebidas energéticas do mundo, não tira lucro até hoje do Red Bull, da bebida. Tira lucro do resto que criou, todo o resto do universo que criou à volta da bebida energética. Foste tu que disseste. Ok? Então, não queiras ser aquilo que se costuma dizer a última bolacha do pacote, tá? Não és tão raro assim. A tua ideia não é tão inovadora como tu achas. Por isso, vai pesquisar o que é que se está a fazer no mercado. Vai pesquisar o que é que eles estão a fazer, como é que eles estão a fazer, o que é que tu achas que está bem feito, o que é que tu achas que deve ser melhorado, para então depois tu poderes incorporar também essa informação na tua ideia de negócio e poderes melhorá-la. Com base nas informações que tu vais obter de falar com os teus potenciais clientes e de estudares a tua concorrência, direta e indireta, tu então vais poder chegar àquilo que tu achas que poderá ser uma solução aceitável. E então aí estás na fase de começar a testar. E como é que tu vais testar? Tu não vais logo construir, seja o que for do teu negócio, no caso, se fosse a aplicação para os animais de estimação, tu não vais construir a aplicação, pelo amor de Deus. Desculpem, pessoas do podcast, que eu acabei de bater no microfone. Tu não vais começar a testar logo com a aplicação feita, a menos que tu realmente trabalhes com aplicações e consigas fazer a aplicação básica numa semana, esquece. Se tu não fores uma pessoa que trabalha com aplicações e fores precisar de contratar alguém para fazer aplicações, não vais começar por aí. Tu vais, sim, arranjar uma maneira de simular a funcionalidade da aplicação. Então, neste caso, por exemplo, poderia ser uma coisa tão simples como um grupo do WhatsApp ou um grupo de Facebook, em que as pessoas têm o teu contacto, tu consegues informá-las quais são os produtos que tu tens disponíveis
e as pessoas simplesmente te encomendam e dizem, olhem, para amanhã ou para hoje, daqui a X horas ou não sei o quê, eu queria X refeições deste e daquele que tu tens. E tu vais entregar. Não vais contratar uma empresa para entregar, não vais fazer nada disso. Vais tu, no teu carrinho, na tua bicicleta, a pé, o que tu quiseres. Depois vais ter que, obviamente, ajustar a tua área de atuação conforme, não é? Neste caso do exemplo, que implicaria transporte. Vais tu, os teus amigos, o teu primo, a tua mãe, entregar as coisas. Se tu, de repente, percebes que há muita gente, tipo, as pessoas estão a recomendar, estão a voltar a comprar. Isso é muito importante, se as pessoas estão a voltar a comprar. Especialmente neste caso do exemplo e em muitos outros casos se vai aplicar. Se não é aquela compra única por curiosidade e depois as pessoas nunca mais voltam. Se as pessoas voltam a comprar, se as pessoas recomendam, se começa a chegar muitos pedidos e começa a ficar muito difícil para tu gerires através de um grupo de Facebook, através do WhatsApp e para tu, com a tua família, seja quem for, fazer as entregas, isso é sinal de que tu realmente encontraste alguma coisa aí. De que é possível que tu vais conseguir criar um negócio aqui. Então aí tu vais decidir o que é que está a ser pior, o que é que está a prejudicar mais o teu negócio neste momento. É a tua incapacidade de fazer as entregas ou é a tua incapacidade de gerir todos os pedidos e de conseguir manter as pessoas a pedir de uma forma eficiente? Conforme qual for a tua principal dificuldade, tu vais decidir, vou investir na aplicação ou vou investir em fazer alguma parceria com uma empresa de transporte, em contratar um estafeta, sei lá. Né? Então tu vais crescendo e vais adaptando à medida que o teu negócio te vai dando sinais de que realmente ele é viável. Agora imagina o que era, tu já tens gasto milhares de euros a fazer uma aplicação, ou mesmo que tu saibas programar, se não for uma coisa rápida, tu passaste meses trancado no teu quarto ou no teu escritório a criar uma aplicação, a fazer todas as funcionalidades, porque a pessoa pode querer pagar com o Google Pay, e a pessoa pode querer pagar com o Apple Pay, e depois pode querer pagar com o PayPal, mas também pode querer pagar com... Tipo, imagina que tu ficaste nessa espiral louca de 1000 funcionalidades, porque afinal a pessoa até pode querer isso, mas também pode querer uma coleira para as pulgas, então tu vais fazer uma parceria, porque não sei o quê, porque quando a gente começa a desenvolver a nossa ideia de negócio, se a gente não tiver cuidado, a nossa mente começa a inventar. E então, se tu não estás a pôr em prática, se não estás a testar, é muito mais fácil da tua mente continuar e tu vais inventando novas funcionalidades sem sequer ninguém ter usado aquilo. E depois chegavas à realidade e afinal, lá está, ninguém queria usar aquilo porque tinha que pensar com muita antecedência, porque ficava muito caro o transporte... diversos motivos possíveis para as pessoas não quererem usar. Ou então, o nicho de pessoas, de donos de animais de estimação com esse tipo de preocupação que têm poder de compra para utilizar o teu negócio era demasiado pequeno e as pessoas não conseguiam, a quantidade de pessoas que havia não conseguia fazer face às despesas. Imagina se tu passaste meses a fazer a aplicação ou se gastaste milhares de euros para fazer a aplicação só para descobrir isso. Está a entender o desperdício de tempo e de dinheiro? É brutal. Então, não faças isso, ok? Começar do zero é isto, é ajustar a tua mentalidade, a seguir é perceberes o porquê tu queres fazer isso e estás sempre muito atento à medida que vais construindo o teu negócio para separar o que é a tua missão do que é o como, não é aquela ideia de negócio, como é que eu vou implementar esta missão, porquê? Porque como vimos, há imensos, e então se um não funcionar, tu podes sempre experimentar outro, desde que tenhas uma missão que te faça mover e que te faça andar para a frente. E a seguir é mesmo testar. Vai testando da maneira mais simples que tu conseguires e à medida que o negócio te for puxando por ti, te for dando sinais, então tu vais evoluindo, passo a passo. Tá? Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo episódio. Se gostaste deste vídeo, faz gosto para nós continuarmos a criar conteúdos e mantém-te sempre a par daquilo que nós vamos criando. Subscreve.